Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda aula deste mini curso. Nessa etapa, nós vamos dar mais um passo importante na construção de videoaulas que conectem conhecimento, clareza e qualidade. Na aula anterior, a gente conheceu recursos e equipamentos que podem contribuir para melhorar suas gravações. Agora, vamos explorar o OBS Studio, uma ferramenta gratuita e poderosa que vai permitir transformar seu conhecimento em conteúdos digitais capazes de alcançar e impactar ainda mais os estudantes. A tecnologia, por si só, não promove a aprendizagem. O que realmente faz a diferença é a experiência, é a dedicação e o compromisso do educador. As ferramentas, elas são apenas instrumentos que potencializam aquilo que você já possui de mais valioso, o seu conhecimento e a sua capacidade de ensinar. Portanto, ao longo dessa aula, vamos conhecer a interface do OBS Studio, suas principais funcionalidades e as configurações essenciais para realizar gravações com qualidade e segurança. Ao final, você vai estar preparado ou preparada para utilizar a ferramenta de forma prática e eficiente nas suas produções educacionais. Eu desejo que esse conteúdo contribua para ampliar suas possibilidades de ensino e fortaleça ainda mais o impacto do seu trabalho na formação dos estudantes. Então, bora comigo para a tela para começar. Agora estamos aqui na interface do, do OBS Studio, que é esse programinha que a gente vai utilizar para a gravação das aulas, tá? Então, quando vocês configurarem as cenas, que é algo que a gente vai fazer agora, ele já vai ficar com essa pré-definição gravada, né, então ele já vai ficar com essa pré-definição salva. Então a próxima vez que vocês abrirem o OBS para gravar a aula, já vai estar tudo bonitinho, né, então essa configuração mais detalhada a gente faz da primeira vez, tá. Mas para ficar mais didático, tá, aqui eu já tinha configurado algumas feito algumas configurações, eu vou excluir tudo. Eu vou excluir aqui para realmente vou excluir todos os detalhes para a gente fazer juntos, né, porque juntos a gente vai aprender bem melhor, tá. Ok, ok. Então, vamos lá. Vamos lá fazer a nossa configuração aqui. Então, quando a gente baixa o OBS, a gente tem aqui as cenas, tá. Então as cenas são as diferentes configurações de câmera que que nós, vamos utilizar na nossa gravação. Em cada cena, por exemplo, né, eu posso ter uma cena que eu apareço em tela cheia, outra cena que eu mostro um slide e eu apareço num cantinho, ou uma terceira cena que aparece só o slide, tá. Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai criar aqui, vai dar um nome a essa cena, né, então, por exemplo, aqui a gente consegue renomear essas cenas, então, por exemplo, aqui, educador. Ou educadora, tá. Então, cena só com o educador aparecendo na tela. Então a gente vai adicionar os dispositivos. Então, a gente está gravando uma cena, o que que a gente precisa para essa cena? A gente precisa, olha, de uma webcam e a gente precisa do microfone, a gente precisa selecionar pelo menos esses 2 elementos, tá. Então a gente seleciona aqui que tipo de fonte a gente vai adicionar, tá. Se é um educador, eu quero um dispositivo de captura de vídeo, que é uma webcam, então eu vou colocar aqui, webcam. E, dentre as opções, vai aparecer as webcams que estão no computador de vocês. Então esse daqui é um software que eu coloquei para usar o celular como webcam, e tem essa daqui. Ó, essa daqui é a minha webcam padrão, a que eu uso, tá. Então a gente pode configurar, pode deixar a resolução padrão do dispositivo ou personalizada. Então, por exemplo, eu quero gravar em 1920 por 1080, tá? Então vou colocar aqui, formato do vídeo. Então vocês vão fazer essa configuração. Tem webcams que não são 1920 por 1080, tá? Mas adicionei a webcam. Pronto, estou aparecendo aqui na tela. Estou com o meu fundo verde, ela tem um autofoco, também essa webcam tem essa vantagem, que é que eu recomendei para vocês, ó. Passei aqui o meu dedo, ó, ela fez foco no meu dedo. Voltei, ela muda o foco para mim,
tá? Ah, vou mostrar o celular na tela. Ó, bota aqui o celular na frente, ela faz foco no celular, né? Volta, faz o foco em mim. Então, ó, ela tem essa característica, ó, será que ela vai fazer o foco na minha digital? Acho que não, acho que tá muito perto, a digital tá muito pequena, tá? Muito bem. Então essa daqui é a webcam. Tenho a minha cena inicial com a webcam. Beleza, tá? Etapa número um vencida. Eu vou até abrir aqui o PowerPoint. Vou abrir aqui na tela o PowerPoint. Eu estou trabalhando com 2 telas, tá? Então vou abrir aqui uma aula de raciocínio lógico, uma aula que eu ministrei na graduação, mas a gente tem um modelo específico aqui da pós, então siga um modelo que a a Camila fez com muito carinho, tá? Para vocês, que ficou muito bacana. Pois bem, tô aqui, né, tá inclusive tá na minha frente aqui o PowerPoint. Eh, eu tendo 2 telas, então eu posso, nessa tela que eu tô mostrando para vocês aqui, eu posso editar o PowerPoint, né. Então vou editar aqui, enfim, vou colocar as configurações, não é mais 2024, é 2026, tá. Muito bem, e aí eu vou aqui em apresentação de slides. Ó, ele está exibindo aqui, mas a gente tem uma opçãozinha, que é alternar entre o modo de exibição do apresentador de slides e a apresentação de slides. Então, se a gente vai compartilhar na tela, tá? A gente sempre vai compartilhar a apresentação de slides, tá? Então, geralmente, inclusive, tá? Vocês podem ocultar esse modo de exibição do apresentador, tá? Mas caso vocês tenham colocado alguma observação no slide, caso ela seja importante para vocês falarem na aula, vocês podem apertar o play, né, apertar o REC lá no OBS, e aí depois mudar a tela aqui para para apresentação, né, para o modo de apresentador e fazer essa apresentação de vocês. Eu vou ocultar, tá? Eu vou ocultar e vou voltar aqui pro OBS, tá? Então a segunda cena que eu quero compor é uma cena que tem essa apresentação de slides, tá? Então, nesse caso, vou colocar aqui, ó, slides. É a minha segunda cena, tá? Então, o que que preciso adicionar nessa segunda cena? Preciso adicionar eu posso colocar aqui uma apresentação de slides propriamente, tá? E aí ela vai efetivamente buscar aqui uma apresentação de slides, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, como eu coloquei em tela cheia, eu não vou colocar a apresentação de slides, eu vou colocar a tela, a própria tela do meu computador, tá? Que ele está exibindo em tela cheia, porque daqui a pouco eu não quero apresentar o slide, eu quero apresentar a tela, quero demonstrar um software, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Captura de monitor, tá? Então, eu vou colocar aqui o monitor, eu tenho 2 monitores, né? Tem um monitor do notebook e tem um monitor externo. Então, eu vou colocar aqui o monitor do notebook. Então, estou projetando no notebook, tá? E aqui a gente vai selecionar qual que é o dispositivo que eu vou compartilhar. Ok, tá? Então tá, estou compartilhando aqui o monitor do notebook e posso alternar entre educador e tela. Ó, se eu clico aqui em um, clico em outro, eu consigo fazer essa alternância, isso é muito legal, tá? Então a gente tem pleno controle, do que está sendo mostrado na tela. Só que vejam o seguinte, eu adicionei o webcam, adicionei o monitor do notebook, porém, eu não adicionei a minha fonte de áudio, tá? Então, provavelmente, se vocês fizerem esse teste, essa gravação, né, vocês vão gravar, mas vocês não vão conseguir, não vai ter áudio, né? Vai ser um vídeo mudo, tá? Então, a gente, inclusive, tem esse mixer de áudio aqui que a gente usa para monitorar o áudio, tá? Pois bem, então vamos adicionar aqui uma fonte de áudio. O que que é um microfone? É um dispositivo de captura de entrada de áudio, tá? Então eu vou criar uma nova aqui. Eu vou colocar aqui o nome do meu microfone, que é o Fifine, tá? Beleza. Adicionei o Fifine, agora eu vou selecionar qual que é o dispositivo, tá? Ó, microfone
Fifine, ok. Pronto, agora sim, ó, vejam inclusive que ele tem essa barrinha aqui, então se né, vocês usam para monitorar o áudio, tá. Então vocês vão, nessa barrinha, ó, vou chegar mais ó, pegar aqui, ó, o microfone, ele tá aqui, ó. Ó, Fifine bonitão, tá. Ó, olá, olá, olá. Então vejam que ele tá mais na zona vermelha. Ó, olá, olá, sejam muito bem-vindos, tá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar manter o microfone no verdinho aqui, batendo no final do verdinho, amarelo, tá? Mas evitar ele ficar assim muito aqui no vermelho, tá? Que o áudio ele distorce um pouco, tá? Então vocês vão ficar aí cerca de aqui o meu tá a 2 palmos da minha boca, tá? O meu microfone ele tá a 2 palmos da minha boca, tá saindo esse som aqui que tá tranquilo. Dá para ser um pouco mais perto também, eventualmente. É que como eu boto o microfone, ele tá atrás do teclado, né, então isso vai depender um pouco da configuração da mesa que vocês usam para gravação, tá bom? Muito bem, mas assim, às vezes, não é tão prático a gente, eh ter que clicar aqui toda hora para mudar, né, voltar, vou falar com vocês, aí clica aqui, clica aqui. Então, geralmente, a gente usa aqui nas configurações, ó, algumas teclas de atalho, tá. Então vejam aqui, ó, aqui a gente tem as cenas aqui, ó, educador, mudar de cena, e tem a cena slides, tá. Então são as 2 configurações que eu coloquei. Eh, eu vou usar o teclado que eu vou apertar na tecla 7. Tá? Quando eu apertar na tecla 7, ele vai mudar para essa cena do educador que eu estou em tela cheia. Nos slides, eu vou colocar aqui 8. Então, se eu usar o teclado aqui o meu teclado que eu utilizo, né, para digitação, tá? Se eu apertar 7 no meu teclado, ele vai para a cena do educador. Se eu apertar 8, ele vai para a cena do slide. Ok, aplicar. Beleza, então eu vou apertar 7. Voltei, vim para essa cena. Apertei 8. Voltou para o slide. Pronto, pessoal. Só notem o seguinte, tá? O que que aconteceu? Aqui eu adicionei o microfone nessa minha, né, aqui está o microfone, o webcam, tá tudo bonitinho, tudo certinho. Mas na tela dos slides só tá o monitor. O que que vai acontecer? Eu vou falar, quando eu estiver aqui na cena, né, do educador, beleza, vai dar tudo certo, o vídeo vai ficar maravilhoso. Mas quando eu chegar aqui, né, eu continuo falando, mas eu não adicionei o microfone nessa cena, o que que vai acontecer? Vai ficar mudo, então vamos de novo aqui. Dispositivo de captura de entrada de áudio, reutilizar existente, vou selecionar o Fifine. Pronto, pronto. Aí ficou top das galáxias, tá? Então tem aqui 7 educador, 8 slides, tá bom? Muito bem, é muito simples, é muito tranquilo vocês utilizarem o OBS para gravação de aulas. Não tem muito segredo, tá? Ele é muito utilizado justamente por conta da simplicidade. Mas a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas aqui para garantir que o formato de vídeo que vocês vão entregar seja um formato bacana para depois nós editarmos, tá? Então a gente vem aqui, essas são as configurações, então vai ter configuração de saída, né, a configuração de vídeo, né, qual que é a resolução base da tela, que eu coloquei Full HD, qual que é a resolução de saída, 1920 por 1080, tá? A saída, que é a taxa de bits do vídeo, eu configurei por padrão 8000. A depender do hardware que vocês têm disponível, pode ser necessário baixar um pouquinho. Então pode ser necessário baixar, por exemplo, para 4. Aqui é a taxa de bits do vídeo. A taxa de bits do áudio, a gente pode deixar aqui em 192 ou 256, vai ficar legal, tá? O padrão de codificação, então assim, eu costumo deixar aqui no P6, tá, que é qualidade ótima. Se ficar lento demais, tá, aí vocês vão a gente vai precisar fazer algum tipo de ajuste, tá. Mas em regra esse daqui seria o estado da arte, o melhor. Se vocês conseguirem mais próximo aqui dos 5, né, 5000 kbps na taxa de bits do vídeo, vai ficar uma ótima qualidade, tá bom. Aí você seleciona aqui também a qualidade do formato de gravação, né, vocês podem colocar aqui a mesma da transmissão, né, então o que que vai acontecer?
ele vai pegar essas configurações aqui e vai salvar o vídeo nessas configurações, tá. Então fica uma configuração personalizada. MPEG 4, tá, que é o melhor, tá, para a gente manipular esse vídeo depois, e aí a gente clica aqui em aplicar. Ok. Beleza, pessoal. Então aqui eu já posso gravar minha aula, tá? Como é que eu faço? Iniciar gravação, né? Inicio essa gravação aqui, ó. Inicio a gravação, estou aqui gravando, estou passando aqui, vou passar para minha próxima aula. No meu slide eu posso clicar lá, posso usar setinhas para passar de um slide para outro. Muito tranquilo, tá? E assim a gente consegue ministrar. Agora quero voltar, quero falar com vocês aqui, né, quero falar na tela, né, então a gente vai alternando, tá. Então a dica que a gente sempre dá é não deixem, assim, tempo demais na tela sem vocês aparecerem. Vai alternando, fica mais legal, fica mais divertido. A aula, né, com a presença, com o rostinho e o carisma de vocês vai ficar muito mais divertida, tá bom? Então essa daqui basicamente é a configuração padrão para vocês darem as suas aulas com toda a qualidade, né, nos cursos das pós-graduações assíncronas da Faculdade Anasps. E, ficando alguma dúvida, né, pode entrar em contato, vai ser sempre um prazer trabalhar em equipe e colaborar com vocês, tá bom? Grande abraço, valeu, até a próxima.